Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lights e esse é mais um Lights em Debate. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o meio ambiente, né? Um tema muito geral, inclusive por coincidência, nesses últimos dias saiu aí um documentário do Brasil Paralelo, qual fala de vários assuntos, né? Mais a questão global. A gente aqui vai tentar falar um pouco sobre o meio ambiente, né? Sobre questões globais, mas também mais ligado ao nosso Brasil, né? Que é o que interessa, né? E entender também como é que funcionam alguns elementos e também tirar algumas dúvidas em relação a alguns mitos, né? Do meio ambiente, né? E para não me deixar sozinho aqui, eu tenho os meus amigos Isaac Macedo e Ivonildo Carvalho, que é o nosso especialista do programa, né? Então, para começar, Isaac, dê sua boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que ouvem o canal Lights, né? Hoje eu vou usar só todos, né? Porque eu não estou sendo anfitrião. Mas quando for anfitrião, você sabe. Sujeito oculto mandou lembrança para você, meu amigo. Enfim, como eu venho aqui falando, como a gente vem falando sempre no Lights em Debate, né? A gente sempre procura trazer alguns assuntos que são relevantes, até por questão de explicações, de conhecimentos. E hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão do meio ambiente, alguns mitos e alguns assuntos que até podem parecer que eles já estão devidamente batidos, né? Mas alguns detalhamentos técnicos que o Ivonilton vai passar hoje para a gente até já ouviu muitos deles, mas outros serão inéditos até para a gente. Vai ser muito importante para você que está ouvindo saber um pouco mais sobre o que trata esse assunto do meio ambiente, para ficar um pouco mais preparado acerca de um assunto que é tão falado, mas e que é tão importante da gente saber, porque as narrativas são muito fortes. A gente não consegue se preparar bem se não ouvir com calma. Né? Se não parar para ouvir, vai sempre ser puxado pela rede das narrativas, e as narrativas são ferozes, e vocês vão ver muito porque existe tanta e tanta narrativa acerca desses assuntos, né? Então vamos tocando, vamos seguindo em frente, Felipe. Ivonilton? E aí, turma, e aí, galera, boa noite, Felipe, nosso anfitrião, o grande Felipe Magalhães, e meu parceiraço Isaac Macedo. Estamos aqui mais uma vez no Lights em Debate, né, trazendo algumas explicações, trazendo informações, que esse é o grande norte do canal Lights, né, minha gente? Então, para a galera que vai estar ouvindo ao vivo aí ou na gravação, fica atento, tem algumas informações que são pertinentes, né, para a gente fundamentar nosso raciocínio aqui e poder passar um pouco de conhecimento do agro para quem está nos escutando, tá certo? Esse é o canal Lights. Boa noite, galera. Chega para cá e vamos embora, Felipe. Vamos embora. Então, assim, para introduzir as pessoas, né, a gente vai tratar em alguns pontos. É claro que a gente vai tentar fazer isso num programa só, mas se for o caso, faremos uma segunda parte, assim como a gente tem tido o compromisso de fazer sempre nos programas aqui do Lights em Debate. E assim, de forma introdutória, eu quando eu fiz eu tenho alguns cursos técnicos, eu cheguei a fazer um curso de gestão da qualidade, e uma das matérias tinha esse conteúdo de meio ambiente, né? Tinha a parte do direito, tinha matérias que falavam também de outras questões relacionadas, e o que mais me chamou a atenção no meu curso, né, quando eu fiz, isso faz um tempo atrás, é que justamente a gente tentava entender como era levado, como era tratado o meio ambiente, o uso dos recursos naturais dentro da academia, né, dentro da faculdade, enfim, dentro dos cursos. E o que na minha experiência, né, eu observava é que sempre havia muito essa questão da narrativa, né? Por exemplo, que vocês já devem ter ouvido, né? A narrativa sobre a temperatura, né? Questões climáticas, que já mudou de nome, né? Eu até falava pro pessoal aqui, né, pros meninos, antes da gente começar, que havia um professor meu que falava muito sobre o consumo, né, sobre as empresas que consumiam, que usavam recursos e tal, exploravam, né, pessoas também, né,
na feitura dos seus produtos e que ele tinha um iPhone, né? Aí a desculpa dele é que ele comprava um iPhone usado e não contribuía com o consumo desenfreado, né? Então, na minha experiência pessoal, havia essa mistura da questão do aquecimento global, né? Enfim, mudanças climáticas. Havia também essa questão da economia, né? Claro que quando se fala de recursos naturais, você está falando de bens que são de recursos que são utilizados para gerar bens. Afinal de contas, se a gente não utilizar os recursos, a gente não estaria aqui hoje, né, evoluindo como sociedade. Mas na minha experiência, eu sempre tive essa questão quando eu fiz esse curso, né, de que os professores sempre tinham um viés, né, e geralmente é um viés de esquerda, o que eu achava bem estranho, né. Inclusive eu cheguei até a assistir alguns daqueles programas, aqueles TEDs, né, que é uma se reuniam para discutir um assunto, e o que eu mais via é que sempre, né, nessas discussões, nada era proposto de efetivo, era sempre discutir por discutir. E eu achava muito interessante isso, porque, afinal de contas, essas pessoas querem resolver o problema do meio ambiente, enfim, da questão da sustentabilidade, né? Até na época, e até hoje também eu falo, né? Eu brinco muito com isso, que naquela época e ainda hoje, né, existe a igreja da sustentabilidade, né? Que é o pessoal que quer, né? Não vamos usar recursos, vamos usar isso, vamos usar aquilo, mas muito dos recursos, muito das maneiras de não utilizar recursos, muitas vezes geram problemas para a sociedade, né? Ou seja, geram outros problemas e até piores do que o que era utilizado antes, né? A energia eólica tem seus prós e contras, né? A energia fotovoltaica também, né? O material é bastante tóxico, né? Os amigos podem me corrigir se a questão da degradação dos materiais. Então a gente vai vendo que tem muita coisa que não é explicada, é muita coisa que sai muito caro para quem quer economizar. Mas aí, fazendo o assunto rodar, né? E aí, Isaac, na tua experiência no jornalismo, né? Você acompanhou muita discussão sobre clima, sobre meio ambiente, sobre algo desse tipo em alguma matéria, em alguma parte do teu curso? Na verdade, não, né? Na verdade, as discussões que acontecem são as discussões que você já vê por aí. Porque, na verdade, o jornalista hoje, aí já vai para o ponto do jornalismo, que isso é uma coisa que a gente já tinha explicado e tal, mas indo só pelo ponto mais simples, mais simplificado da questão, é simplesmente o jornalista, ele discute o que está dentro do campo de visão dele, mas ele não faz aquilo que o jornalista tem que fazer, que é sempre ir atrás da notícia, correr atrás e pesquisar. Então, os jornalistas eles sempre acabam discutindo, indo sempre para aquele mesmo ponto, que é a falta de conhecimento, né? Ou seja, seria muito legal se fosse diferente, mas na verdade não se discute muito isso nas faculdades de jornalismo, a não ser uma discussão vazia, né? Seria tão importante para os jornalistas, por exemplo, até para a aula de apuração mesmo, pegar um especialista, por exemplo, em meio ambiente, para as pessoas perguntarem e tirarem algo dele, mas enfim. Mas não vejo isso muito não, Felipe, infelizmente, meu irmão. Mas vamos seguindo. Ivanilton, você como nosso especialista do programa, e aí a gente vai estar introduzindo alguns assuntos, e o primeiro, é claro, é meio ambiente, né? Precisamente, na verdade, né? O que acontece sobre discussões de meio ambiente nas faculdades, né? Eu queria que você citasse primeiro, né, a tua formação, né? E a tua experiência em discutir o meio ambiente no teu curso, e como você vê isso sendo tratado hoje em dia. Existe a isenção dos especialistas, dos cientistas em relação ao uso dos recursos naturais e como devem ser utilizados os recursos naturais? Perfeito. Então, respondendo à tua pergunta, Felipe, a minha formação é formação técnica de cunho federal, né? Tanto que a gente tem o Conselho Federal dos Técnicos em Agricultura, né? Você vê que o próprio nome já fala que é a nível federal, pelo Instituto Federal, o IFE Sertão, né? Aqui de Petrolina, Pernambuco,
que obviamente é um dos polos, como deve ter aí em Recife também, no Instituto Federal, e sou graduando em Engenharia Agronômica, né, pela Anhanguera, tá certo? Então, assim, tem em torno de 20 anos de experiência no setor produtivo, né, do setor de HF, né, hortifruticultura, aqui no Vale do São Francisco, que é na parte de manejo fitossanitário, controle fitossanitário de pragas e doenças, nas culturas da uva, da manga e outras culturas que tem aqui no Vale do São Francisco. E também sou especialista em manejo de nutrição de plantas, né, e manejo de solos, para cultivos de altos rendimentos, né, altas produtividades. E como trabalhei muito tempo com multinacionais, né, grandes corporações, vou citar só uma para a gente poder ter uma ideia, Bayer, né, Monsanto, enfim, são algumas das linhas que eu já trabalhei e que ter uma bagagem para poder falar delas, e a gente tem essa discussão, assim, no âmbito acadêmico, como você bem falou, Felipe, é o seguinte, essa questão da discussão do âmbito acadêmico, ela infelizmente, seja na educação pública ou na educação privada, ela já está toda direcionada. Por quê? Porque se você observar, a ONU, ela tem um protocolo já que vem de cima para baixo, para todos os países. E você vê isso tanto na questão da OMS, né, da questão da saúde, bem como a questão também dos protocolos de educação, e como os países devem se portar para esse ou para aquele conteúdo didático, né? E o meio ambiente é um conteúdo que ele é uma pauta muito, muito, como é que eu posso dizer, oportuna, e que o pessoal usa muito para poder lançar debates, né, do que está acontecendo sobre o meio ambiente, os recursos naturais realmente estão em escassez plena ou não, o que está acontecendo, o que o homem tem feito para poder desmistificar essa questão do consumo exacerbado. Olha, você tem que entender o seguinte, quando se fala quando diz assim aquelas frases que, como eu já peguei aqui na própria faculdade mesmo, nos debates que a gente já teve, porque o consumo desenfreado, os hábitos humanos de consumo, isso remete a você ao quê? Como você tem uma sociedade de livre escolha, de livre mercado, de livre iniciativa, você tem a questão das escolhas do que comprar, das opções, da concorrência. Então, fala nisso aí, já volta para o debate sobre o capitalismo versus a utopia marxista. Pronto, aí você já mata aí. Quando você se aprofunda um pouco na leitura e nos debates, você já vê que o debate já voltou para todo esse lado aí. Quando você volta para esse lado mais político e esquece de colocar os fatos, os documentos à mesa para esclarecer devidamente, pronto, acabou o debate. Tá certo, Felipe? Então acabou o debate e você vê que tudo aquilo ali é um jogo total de narrativas, e a esquerda ela é muito boa em narrativas, né? Por que eu estou querendo colocar essa coisa de nomenclaturas aqui, de viés político, né? Porque é importante que se fale que está totalmente, como já falei, que já vem da ONU, vem todo um protocolo. Meu filho mesmo ele soube por mim quem é Greta Thunberg, mas a escolinha dele pega Greta Thunberg e joga lá em cima, fazendo todo um estardalhaço midiático em cima dessa criatura. E obviamente, como a gente sempre conversa sobre essas situações, a gente já sabe quem ela é, já sabe das situações que se avizinham, né? E aí ele vai sendo esclarecido e vai aprendendo. Ele é bom que ele já tem a formação dele. Então, assim, seja do nível mais básico ao nível acadêmico, infelizmente tem essas discussões e precisa-se as vozes que falam, realmente trazendo evidências, documentos e fatos, precisam essas vozes serem mais efetivas, serem mais atuantes, para que a gente possa esclarecer toda essa situação, entendeu, Felipe? Entendi, e é importante a gente estar colocando de forma bem clara, né, que infelizmente existe um direcionamento na questão do meio ambiente, né? Eu pude presenciar isso muito, né? E o Ivanilton está me confirmando também que na formação dele e também na sua pós-graduação ele está observando muito dessa questão política, questão mais de esquerda, na verdade, né? Existe muito esse trabalho, né,
ideológico dentro da ideologização justamente do meio ambiente, né? Do uso as pessoas falam tanto, como é o exemplo que eu dei, falam tanto do uso de recursos, do cuidado no uso dos recursos, mas assim, ele pode utilizar, mas você não, né? Então assim, existe sempre essa hipocrisia, né? E isso é não que a hipocrisia seja só um fato atrelado à esquerda, mas é muito do discurso esquerdista, essa questão de que você não pode utilizar, mas eu posso, né? Você faz, isso até relacionando com o nosso atual momento, né, da questão do uso das máscaras, por exemplo, né, em que os caras, no G7, por exemplo, né, na foto, todo mundo de máscara, quando tirou a foto, todo mundo tirou a máscara. Então, assim, esses caras vêm, né, como se a gente não precisasse, como se a tudo que a gente se submete, ele não precisa se submeter, né? Então, tem muito essa questão da hipocrisia, né? E é sempre importante a gente tentar ouvir os vários lados das questões dentro desse começo introdutório aí, né? Essa discussão sobre o meio ambiente. Mas, assim, como a gente já quer amadurecer, né, a discussão, eu vou tocar num ponto aqui que é o ponto principal, né? E aí a gente vai poder falar um pouco das nossas experiências aqui como observadores, né? Eu e o Isaac, né? E o Ivanildo vai poder trazer uma parte mais técnica desse assunto, que é justamente o aquecimento global, né? Aí a gente vai, né? Eu até pensei na pergunta aqui, né? E falei com o Ivanildo, então, o que é de verdade, né? No aquecimento global, né? E o CO2, né? Porque o que a gente vê sobre o CO2 é que ele é o gás da morte, né? E o aumento do CO2, o mundo vai acabar, o mundo vai esquentar demais e vai explodir, né? E sempre eu vi, né, que o mundo ia aquecer e não é inevitável, né? A gente tem até por exemplo, o exemplo do Al Gore, né, que falava que até ganhou não sei se foi um Nobel, mas ele ganhou algum prêmio, que ele falava que o mundo ia aquecer e que as praias iam acabar e tudo mais. Mas aí o cara vai lá, com esse discurso bonitinho, compra uma casa de praia, né? É sempre um discurso hipócrita, né? Mas aí, jogando pra gente como leigo aqui, eu e o Isaac, né, a gente vai tratar aqui de forma mais por cima, né, dos assuntos, né? Mas aí, Isaac, você lembra de quando começou a vir esse papo de aquecimento global? O que é que você... Quando você soube que o mundo estava aquecendo, o que é que você fez? Você procurou... foi comprar um ar-condicionado? O que você começou a fazer? Sim, cara, eu lembro disso, né? Eu lembro que no final dos anos 90, né, na escola, né, as pessoas falavam de questão de aquecimento global e falavam do fenômeno El Niño, né? Tinha aquele negócio lá. E você já via nas escolas você fazendo esse tipo de trabalho, e se tinha sempre nos livrinhos, né? Já começando a colocar lá. E na época era uma coisa muito fácil de fazer, porque você não tinha internet, então você colocava em todas as mídias que se colocava dizendo que o aquecimento global é uma coisa real e tal, e nós estamos em risco, temos que cuidar do planeta. E pô, você ali, né, criança, adolescente, pré-adolescente e tal, aquilo era muito bonito, né? Muito bonito. Aí, quando a gente cresce e aí começa a ver as outras coisas, aí a gente começa a entender, caramba, né, estavam querendo fazer a gente meio de trouxa e tal, mas o discurso ali era muito bonito e houve uma penetração até muito rápida nas escolas e na mídia, né? Assim, eu digo assim, na mídia até tudo bem, a gente sabe por quê, mas nas escolas, por mais que a gente sabe também as intenções dentro das escolas, ficou um negócio meio ruim, que na época você não tinha a discussão dentro da escola. Justamente a discussão que era promovida dentro da escola era justamente aquela falta de discussão, aquelas técnicas que a gente já sabe, né? O professor vai, bota uma pauta e se aquele aluno
não concordar ou perguntar de uma maneira assim mais enfática, ele é colocado de lado e aquela pessoa que está dentro da concordância é enaltecida. Então, acontecia isso nas escolas, mas sendo que era uma coisa meio imperceptível, porque como você tinha naquela época um trabalho muito forte, né, de marketing, e não tinha essa questão da internet para contestar, ou pessoas adultas de uma geração mais atuante nas escolas, né? Eu acredito até que os pais atualmente têm sido até mais atuantes do que os meus pais foram, não por demérito, não porque estou dizendo meu, não estou dizendo a geração, enfim, não por demérito, né, de criação nem nada, não, são características e que acabam meio que fazendo com que esse debate acabe entrando de forma mais assim justa dentro das escolas. Mas essa é a lembrança que eu tenho dessa época, Felipe. Eu queria só fazer um complemento aqui, Felipe, rapidinho, porque eu lembrei aqui, você falei da perspectiva acadêmica, mas teve um fato específico no qual a gente era para fazer era o debate sobre até a cadeira de metodologia científica, alguma coisa nesse sentido, e a gente surgiu um debate e era para fazer uma redação sobre essa questão comportamental, né, de consumo, hábitos de consumo, e eu, como já tinha tomado uma advertência, até fui advertido e fui observado, né, e aí eu dei uma esquerdada tão grande na redação que falei até em Pachamama, sabe, em relação a Pachamama? Pachamama. E adivinha qual foi a nota que eu tomei? Não precisa nem dizer, né? Foi 10 redondo. Então, tive que falar sobre... Então, assim, o que eles querem é trazer para essa nova geração, trazer os hippies dos anos 60 e 70 para os anos 2000, né? Trazer esse comportamento bizarro, né? Totalmente, enfim. E você vê que está infestado dentro das academias. E aí você pega também as formações acadêmicas, aí você pega aqui a informação, você pega, por exemplo, futuros agrônomos do MST. Olha só, futuros agrônomos do MST apresentam um trabalho de conclusão de curso, ou seja, um TCC, né? Aí veja, como é isso? Agrônomos do MST, por que tanta ênfase? Por que tem que ser do MST e não futuros agrônomos, independentemente de qualquer coisa? Então, você vê que o debate acadêmico ele tá completamente anti-ciência. Eles falam tanto em ciência, mas eles são completamente... É a ciência do que lhes convém. Entende, amigos? Então, o que lhe convém, eles adotam. Se for para essa ou para aquela narrativa, se for para essa ou para aquela ideia, independente se tem validade científica, se não tem. Mas você vê as hipocrisias, como você bem citou, sabe, Felipe? Então, você pega essas informações. Então, esses futuros agrônomos, eles vão para onde? Né? Se futuros agrônomos do MST. Então, você já vê que tem um movimento muito forte aí. Então, esses engenheiros agrônomos, esses profissionais da agronomia, eles vão para que setores públicos ou privados falar de quê? Trazer o quê? Que informações? Que parte de evidência científica que a gente pode citar aqui que eles podem trazer de benefício para o agro, para a nossa balança comercial voltada para a produção de alimentos. É muito complicado a gente ver fatos, documentos de que realmente a academia já não é mais a mesma há muito tempo. Ô, Ivonilton, eu queria até fazer uma pergunta para você, que trata-se, assim, no meu entender, de uma justiça histórica, porque estivemos no início aqui do canal Lights, eu, você e o Luiz, inclusive, para o pessoal que acompanha o canal Lights, o canal Lights faz aniversário dia 28 agora, de junho, então, mas assim, nos primórdios do canal Lights, nós fizemos algo que foi muito importante para mim, tá? Conhecimento,
E foi até uma maneira que a gente acabou tendo os primeiros contatos, aí a amizade aconteceu através desse debate. Então, eu acho que uma coisa importante se colocado aqui sobre os mitos e as verdades sobre os defensivos agrícolas, vulgo agrotóxico. Eu acho que isso é uma coisa interessante, mas não pegando só no ponto da narrativa, né? Aqueles conhecimentos técnicos dos medicamentos, de quanto tem que se colocar e tal, dar aquele exemplo. Eu acho que isso é muito importante, que isso daqui está nos primórdios do canal Lights, mas o pessoal que está ouvindo agora, talvez eles não saibam muito bem, e isso é um tema muito importante, eu queria até depois ter essa deixa para aquele assunto ali do aquecimento global, até você, que o Felipe deixou, até dar uma palhinha, mas você fala essa questão desses mitos dos defensivos agrícolas, porque realmente esse é um assunto que, quando é explicado de forma técnica, aí depois que a pessoa ainda insiste, né? Isso não quer dizer, mais uma vez estou falando, isso não quer dizer que um produto orgânico é o fim do mundo, mas não é isso. É como se vende a solução do orgânico como a única coisa do mundo. Não, quando na verdade os defensivos agrícolas, eles estão salvando o mundo de certa forma. Mas eu falei aqui essa questão, gostaria, Ivonilton, que você pudesse nos emprestar seu conhecimento técnico. Manda a sua carteirada aí, irmão, que aí você vai mostrar aqui para o pessoal um assunto muito interessante. Vai, meu irmão, manda a bala aí. O Isaac tocou num ponto muito, muito oportuno, sabe, Isaac? Porque a gente precisa desmistificar tudo isso aqui. Eu assino receita agronômica da mesma forma que um médico assina receita de um medicamento, uma posologia, para poder colocar o seu paciente ali de maneira organizada para salvar a vida desse paciente. E ele tem um devido conhecimento, a devida metodologia que aprendeu na faculdade, da clinicagem, bem como nós do curso agrícola, né, e bem como também os engenheiros agrônomos, têm essa possibilidade de receitar, né? Inclusive eu tenho um órgão, como eu falei aqui no começo, o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que me supervisiona para ver se eu estou agindo conforme o Conselho, conforme a legislação que rege essa formação, né, para ver se eu estou cometendo algum tipo de delito, algum tipo de infração, porque eu posso perder o meu título, posso perder completamente, posso me tornar um charlatão. Então eu tenho uma profissão e um nome a zelar. Então, diante disso, eu quero tocar nesse assunto sim, Isaac, vamos esclarecer sim, mas eu queria que o Felipe tocasse o barco, porque a gente vai chegar nesse ponto, Isaac. Guarda aí que nós vamos falar bem sobre esse assunto. Então, só voltando na pauta, né, que aí eu queria que o Ivonilton ele falasse justamente dessa questão, né, a gente fala do aquecimento global, e a gente, de muitos anos atrás, a gente vê aquela foto famosa do urso polar, né, em cima de uma barra de gelo lá, e meu Deus, para onde é que ele vai, né? Sendo que o urso, na verdade, ele nada 90 km por hora, né, dentro do mar, então assim, ele não vai morrer afogado, né? Ele é um urso polar, né? E em relação também ao CO2, né? O CO2 é o gás da morte, é o gás da vida. Como é que a gente encara essa questão da presença do CO2 no mundo? Será que se não houvesse CO2, né, haveria a vida, né? E quando eu falo vida, são né, as plantas, tudo que vem a seguir, né? Se alimentam e são alimentados, né? E alimenta, na verdade, a roda, né? Perfeito, Felipe. É importante a gente entender o seguinte, que a depender do curso que a gente faz nas academias, né, na faculdade, a depender das escolhas que a gente faz de seguir carreira, mas independente disso,
a gente vê esses conteúdos de química básica no segundo grau, sabe? Introdução à química orgânica, química geral, você tem as cargas horárias ali naquela parte ali que pré-concebe o Enem para você entrar na sua carreira acadêmica. Então, veja, como você tem que estuda essa parte um pouco química básica, não vamos entrar em detalhes aqui não. Você tem que entender quais são os elementos que concebem a tabela periódica e cada átomo daquele, ele tem as suas especificidades, né? De serem gases, de serem metais, de serem ametais. E essas situações nos remetem a 3 grandes elementos químicos que fazem parte do contexto da nossa situação de conteúdo, do nosso conteúdo atômico, microbiológico e de composição das nossas moléculas dentro do corpo humano, tá? Então, tá. Ora, bolas. Então, se você pegar até quando você tem estudos pela Polícia Federal, ou no âmbito de você decifrar quem é aquele cadáver, ela vai aonde? Ela vai pegar algum dente, uma arcada dentária, um fio de cabelo, para verificar no DNA, veja bem, verificar no DNA daquela pessoa toda a sequência carbonada dela, né? Dentro do DNA, sequência de carbono, né? Inclusive fizeram isso no caso Celso Daniel, para tentar entender quem é aquela pessoa, né? Se ele teve algum tipo de problema ali na sua morte, enfim, algumas situações que podem lhe ocasionar o falecimento. Então você consegue pegar pelo carbono, vê só, carbono que faz parte do nosso corpo, é essencial, né? Ele está no ar, é um gás, CO2, ele tem uma molécula, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, a gente chama de dióxido, dióxido, 2 oxigênios e 1 carbono que está na atmosfera, né? No qual a gente elimina esse gás carbono para o ar e puxa o oxigênio para dentro dos pulmões. A gente está fazendo isso nesse exato momento aqui. Esse é um dos motivos para que, inclusive, só pegando aqui uma deixa, para que as feministas, feminazes, pessoal aí, que já vem falar a público que deixem, não abortem, não matem crianças, porque essas crianças são grandes geradoras de carbono. Então ela podia começar, se a gente for ver pela hipocrisia, a gente podia começar com ela mesma, amarrando uma cordinha no pescoço, né, e jogando uma ponte, cometendo suicídio, porque ela libera CO2 no ar. O que eu quero dizer com isso? Entender o que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, que fazem parte das nossas moléculas vitais, está dentro do nosso corpo, fará a gente entender o porquê que esse pessoal fala tanto do carbono, né? Porque ele, em acúmulo da atmosfera, eles dizem que fazem um tipo como se fosse um escudo, no qual esse escudo, os raios solares entram, porém não conseguem sair de volta e se acumulam na estratosfera da Terra, né? Na órbita da Terra. Nessa órbita da Terra, esse é como se fosse um carro no qual você deixa um cachorrinho dentro, num dia de sol pleno, e esquece ele lá dentro e fecha o vidro ali. Aí eles entendem que aquele tipo de escudo ali fazem essa situação trazendo para equivalência da Terra. Nunca se comprovou nada disso, né? E o que se comprovou, já viram evidências de que eram evidências forjadas, fraudadas pelo menos pelo IPCC, né, que é o Instituto de Pesquisa para Monitoramento do Clima da Terra, né? E aí, quero trazer para vocês isso. Então, assim, o gás carbono é um gás que ele é um gás da vida. E principalmente, minha gente, pelo amor de Deus, olha só, a gente come sol. Ivanildo, tá ficando doido? Veja bem, o que é o carboidrato? Carbono, mais uma vez, e hidrogênio. Carboidrato. Açúcar. O que é o danado desse açúcar? O açúcar nada mais é do que a molécula vital
feita pela planta, elaborada pela planta, que é pegando a luz solar, pegando a água que ela absorve do solo e pegando o gás carbono. Mais uma vez entrou C de carbono, O de oxigênio e H de hidrogênio, formando CHO, que formam a base da vida, que é a nossa alimentação. Nossa alimentação, a base dela é voltada para açúcar, carboidratos, seja de proteína voltado para a alimentação animal, ou seja, voltado para a alimentação vegetal. Então, só para esclarecer, para deixar as coisas bem claras aqui, voltei um pouco lá na química para a gente poder entender. Então, assim, CO2, Felipe, Isaac, amigos que estão aí do outro lado, CO2 é um gás da vida que está tanto dentro do nosso corpo, como também nos alimentos que a gente consome. E se um dia o CO2 for extirpado da terra ou baixado a níveis nas quais as plantas não possam ter como aportá-lo para fazer todo o seu metabolismo e fabricar alimentos, tanto para si própria como para nós seres humanos, podem ter certeza, senhores, que a vida na Terra, aí sim, a vida na Terra, seja para qualquer ser vivo, ela corre sérios riscos. Eu queria deixar claro isso aqui. Perfeitamente. Então a gente já desmistifica, né, um ponto, né, e é claro que quando o Isaac falou da questão dos defensivos agrícolas, a gente vai tratar disso daí. Eu acho que até um ponto mais importante, né, quando a gente fala da agricultura brasileira, é essa questão dos agrotóxicos, né, e a gente coloca, na verdade eu coloco agrotóxicos como um termo geral, né, claro que depois o Ivonito vai nos esclarecer, mas entender isso que o Ivonito falou agora justamente é o ponto inicial. E você começa a perceber que talvez não estejam sendo honestos os cientistas, né? Ele falou a questão do IPCC, né? Que é um painel intergovernamental, né? Que faz aquelas medições da temperatura, né? De uma forma bem estranha, né? Ele gera um relatório grandão que depois desse relatório transforma-se num sumário, né? Um sumário e nesse sumário eles colocam uma conclusão lá, mas assim, quando a gente fala que ciência, infelizmente, tem a política no meio, sempre vai ter, né? E já muitos do que foi gerado dessas análises do IPCC foram mais políticas, né, as conclusões, do que propriamente científicas. Porque muitos dos primeiros, né, dos relatórios gerais, não eram conclusivos, né? E no sumário, que é o relatório mais curtinho, sempre chegava um ponto inicial, né? Um ponto pacífico para eles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem fala em nome da ciência, né? Que a ciência hoje é tratada como a gente está vendo em relação às discussões sobre a picadinha, né? Sobre as consequências da picadinha, né? Da gripe chinesa, né? Para combater a gripe chinesa, que se fala que é imunizante, né? Mas a gente não sabe até que ponto é imunizante. Mas a ciência tem sido tratada de uma forma muito religiosa, né? Acho até contraditório. E aí quando o Isaac fala, quando o Ivonito fala da questão do CO2, é importante saber que o CO2 é sim o gás da vida, então não tem como processo evolutivo, produtivo, né, acontecer sem o CO2, né? É claro que a gente também, com essa questão de clima, a gente sabe que existem os macroclimas e os microclimas, né? Então existem climas de determinadas cidades, né, que as quais são mais quentes, outros são mais frios, mas isso vai depender muito da cidade, do que é feito. Realmente existem cidades mais quentes, como existem cidades mais frias, mas existem as particularidades dos locais. E também a gente precisa ter ideia também, depois vocês fazem em casa, né? A ideia de quantas pessoas ocupam espaço no mundo. Se a gente for observar direitinho, né? A gente vai ver que ao contrário do que Malthus falava, né? E depois o Zé pode até comentar sobre ele, né? O mundo não está crescendo de uma forma desenfreada, enfim, a gente ocupa muito pouco espaço no mundo, né? Mas eu queria aproveitando que o Ivonito falou dessa questão do CO2, enfim, do que a gente colocou sobre essas questões do aquecimento global, eu queria que ele emendasse aí, vou mandar aí direto para ele, sobre a Amazônia, né? Porque a gente também tem
algo que a gente compartilha, que acho que o Isaac também compartilha comigo, que é justamente a ideia, né, que foi se propagar também, que a Amazônia é o pulmão do mundo e ela produz oxigênio, né? Então se ela se acabar, meu Deus do céu, cadê o oxigênio do mundo, né? Mas eu queria que o Ivanilton ele desse uma resposta sobre isso. A Amazônia realmente é o pulmão do mundo e ela produz o oxigênio pra gente ou não? Boa pergunta, sabe, Felipe? Então, assim, quando se fala em oxigênio, vamos partir para os produtores de oxigênio. Quem produz oxigênio? Onde vem o oxigênio, né? Basicamente, o oxigênio ele vem desse processo bioquímico, né, no qual eu acabei de falar aqui, que, obviamente, se é bioquímico, envolve carbono, né? E outras moléculas químicas que fazem o açúcar, né, que é a molécula energética da vida, né, tanto para seres humanos e outras formas de vida no planeta Terra. Então, a planta ela é a grande fabricadora de oxigênio, de fato. Ok, beleza. Porém, a gente esquece que o planeta é a Terra, mas esse planeta é arrodeado de água, é banhado de água, com milhões e milhões e milhões de formas vivas, na qual a taxonomia, que é uma ciência que busca classificar os seres vivos na Terra, ainda sequer descobriu formas de vida que estão ali às profundezas dos oceanos. Então, quando você fala do resultado final da fotossíntese, ela libera açúcar, oxigênio e água, né? Então, esses três produtos da fotossíntese. Então, ela liberando oxigênio, mas veja, tem um detalhe também na qual que a gente esquece, que do mesmo jeito que o ser humano ele respira, ele consome o alimento, e bem como o oxigênio, ele precisa respirar, a planta também respira, tá certo? Então, veja, do mesmo jeito que você tem toda aquela parte da selva amazônica que banha o nosso norte brasileiro, ali, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Pará, né, e também países vizinhos, vocês têm que entender, e todos nós temos que entender, que do mesmo jeito que ela produz o oxigênio que ela joga na atmosfera, ela também consome. Então ela fica nessa permuta com ela mesma, obviamente, que a gente chama isso de ponto de compensação, que é quando ela produz muito, se ela produzisse muito mais carbono do que oxigênio, ela mesma morreria. Então, obviamente, ela precisa produzir mais oxigênio e em detrimento do carbono para poder ela ter a sua massa, a biomassa, que a gente chama, em equilíbrio. Ponto. Ok, só que isso não quer dizer que toda aquela densidade de plantas ali da Mata Atlântica que está ali, significa dizer que ela é a temperatura do mundo ou é que ela joga oxigênio para o mundo inteiro. Isso é de uma falácia absurda, sem nenhum tipo de documentação que comprove isso, muito pelo contrário. As fitoplâncton, as algas marinhas, que como eu acabei de falar, estão nos oceanos e principalmente no Oceano Pacífico, que é o maior oceano de todos, que é onde acontecem os fenômenos do El Niño e La Nina, né, que nada mais são do que monitoramento, sensores remotos de monitoramento de como é que estão as variações térmicas das temperaturas naquele local, né, que fica aqui na costa chilena, né, na costa aqui dos nossos vizinhos da América do Sul. E aí, a depender dessa situação que está ali, as algas marinhas, os fitoplânctons, que são os grandes detentores de formação do oxigênio no planeta Terra também. Porque, veja, eles estão nos 4 pontos do planeta Terra. Ou você só tem Pacífico banhando aqui a América do Sul. Você tem o Oceano Pacífico banhando ali a Oceania, banhando a Ásia, e você tem o Oceano Atlântico que pega, intermediando a Europa e as Américas, bem como a África. Então, você tem o oceano, que as literaturas falam que são os grandes detentores da responsabilidade que é cíclico, são ciclos
de altas temperaturas durante um período de tempo, bem como baixas temperaturas também no período de tempo, né? Então, dentro disso, a gente pode observar que a vida marinha, bem como as algas marinhas, são muito oportunas nesse sentido de fabricar, elas sim, em grandíssima quantidade, pela sua vasta população dentro dos oceanos, que realmente controlam e liberam tanto oxigênio quanto a floresta amazônica. Isso é uma falácia absurda. É importante também a gente não, assim, né, colocar aqui de forma prática, né, claro, você trouxe uma explicação técnica, mas que a Amazônia ela não poderia, né, ser o pulmão do mundo, porque quando você fala que é um pulmão, o pulmão ele consome, ele não produz oxigênio, né? Até nas palavras assim, há uma contradição, né? E ainda que produzisse, né, ele é imenso e consumiria tanto daquele oxigênio que ele estaria produzindo. Então, assim, não faz muito sentido. Já na frase já não faz muito sentido em termos lógicos. Mas, assim, avançando mais à frente, a gente está tentando, a gente vai chegar aqui no ponto crucial que a gente quer realmente tratar, que é justamente um ponto chave, né? Inclusive até o Isaac trouxe aí e eu vou colocar aqui na descrição, né? Que vai ser um programa que vai complementar esse aqui, né? Que é um programa que o Monitor fez falando sobre os defensivos agrícolas. Mas eu queria trazer trazer o Isaac para discussão, para os nossos comentários e aí para o nosso amigo Ivonilton nos ajudar a entender isso aí, né? A gente aqui quando eu olho para o Brasil, né, a gente vê que a gente pelo menos eu acho que a gente utiliza pouco do nosso ambiente, né, no caso, nossos espaços para plantar, né, para agricultura, enfim, para produzir, né, na agricultura em geral. Eu acredito que a gente usa pouco. Algumas pessoas acham que a gente usa muito. E também, dentro dessa questão das utilizações, eu vou condensando aqui algumas questões que eu estava elaborando. Você tem uma utilização do ambiente, do meio ambiente, né, que eu acredito que seja pouca, né? A gente também tem leis ambientais, né, no Brasil, que alguns podem achar branda, outros podem achar rígidas. Pelo que eu já vi, né, acredito que sejam muito rígidas, né? E para né, arrematar aí, né, nesse meu comentário, eu percebo que há muito disse-me-disse sobre os agrotóxicos, né? Eu queria trazer o Isaac para essa discussão, né, para a gente comentar sobre isso. Eu queria saber do Isaac, né, o que ele, já que ele já teve a oportunidade de conversar com o Ivonilton sobre essa questão do agrotóxico, né? Queria que ele falasse um pouco sobre o que ele entende do agrotóxico, será que a gente utiliza, a gente poderia viver sem agrotóxicos? O que é que você acha que qual é a importância deles, Isaac? Pelo que você já conversou um pouco com o Ivonilton, né, nesse programa que foi feito há um tempo atrás aqui no próprio canal. Pois bem, né? A gente sabe que não dá para viver sem, né? É uma questão assim que nós não encontramos ainda. Pode ser que um dia, pode até ser que um dia encontre, mas não encontramos ainda em 2021 algo que possa substituir os defensivos agrícolas, mesmo porque o Ivonilton vai nos explicar muito bem, né, de forma técnica, como ele é eficiente e muito pouco, se não nada danoso. E que seria danoso, sim, uma má aplicação, mas para alguém fazer uma má aplicação de um defensivo agrícola, teria que ser alguém assim de uma incompetência muito grande ou de má fé. Isso daí o Ivonilton vai provar aí por números, né?
E, assim, diante de certos assuntos, aí ele pode falar até da parte técnica, fala até dos produtos orgânicos, que em si não são produtos ruins, muito pelo contrário, são produtos bons, sendo que, diante da questão das pragas, que é uma realidade, a gente não pode tirar isso de questão, né? Fica uma situação impossível, até pela demanda das pessoas, embora, como o Felipe falou, e também não só concordo, como a gente sabe, né, que o Brasil usa muito pouco do seu território para plantação, e que justamente por usar pouco, que o Brasil tem um potencial de ser um grande celeiro no mundo, se não já é, mas a gente pode ser um celeiro assim absurdo e absoluto do mundo. Mas a gente sabe ainda que as demandas, elas são muito grandes, né? Se tratando do mundo, não questão de território, mas se tratando do mundo, as demandas são grandes, de modo que a questão de uma alimentação orgânica não seria o suficiente para poder alimentar o mundo, e nem de longe, tá? Nem de longe. Alguém que goste de consumir, tudo bem, mas você fazer isso para o mundo inteiro é muito complicado. E nós temos a solução dos defensivos agrícolas, que, aplicados de forma correta, que é 99,99%, aliás, deve ser 100% das pessoas, porque o Ivonilton vai nos explicar o quanto é rígido para você o controle de qualidade. Então, o produto ele vem com a segurança na sua mesa de forma muito garantida, né? Então não tem que se preocupar. Eu vou até passar para o Ivonilton, posso passar o Ivonilton agora para frente, né? E o Ivonilton pode explicar de forma muito técnica. Eu tenho muita tranquilidade para falar isso, e quando ele explicou, ficou a coisa muito mais clara, né? Não sei, Felipe, se você vai passar para ele, quer fazer um comentário e passar para ele, mas, Felipe, fica aí à vontade. Só para a gente juntar algumas questões, acho que eu coloquei muitos pontos, mas assim, eu acho que eles vão se complementando, e eu queria que o Vonito tocasse aí, se ele puder, nesses pontos, e claro, o auge, né, que é justamente falar sobre os agrotóxicos. E eu tô falando isso aí, a gente tá repetindo várias vezes o termo, eu queria que ele até dissesse se tá correto a gente falar agrotóxicos, ou se a gente tá utilizando um termo geral, enfim. Mas assim, eu falei na minha inicial, né, nesse último ponto que a gente vai tratar, sobre justamente a utilização do solo, que a gente utiliza. Eu já estou respondendo, né, o questionamento, que é justamente, e você concorda comigo, né, Isaac, né? Eu acredito que o Ivanildo também, que a gente utiliza muito pouco do nosso solo. Nós temos leis ambientais muito fortes, muito rígidas, inclusive leis que vêm de fora, né? E a gente tem uma tecnologia que eu acredito que seja das mais avançadas no mundo, né? E eu queria que dentro desses 3 pontos, e aí desembocando justamente nos agrotóxicos, eu queria que o Ivanildo falasse, né, desses 3 pontos que eu trouxe, e o que são os agrotóxicos. Eu queria que ele trouxesse essa resposta para a gente e fizesse as devidas correções, caso a gente tenha trazido algum termo aqui incorreto em relação ao uso desses defensivos. Perfeito, vamos tentar responder elas aqui da melhor maneira possível, para que as pessoas que estejam do outro lado possam entender, né? E possam olhar com olhos críticos, claro, com olhos de observação, de entender, para não estar repetindo feito papagaio de pirata, né? Repetindo tudo que houve e sair repassando por aí. Então, Felipe, eu acho que na primeira pergunta eu vou ter que responder o seguinte.
Quando se fala de agrotóxico, foi um termo que ficou muito pejorativo, no sentido de depreciar o produto para controle fitossanitário, né? Fito de planta e sanitário de saúde, de controle de pragas e doenças, né? Então, pragas e doenças em planta. Então, o que se fala hoje, um termo técnico, um termo que realmente vai de acordo com a lei, com a legislação vigente, né? É defensivo agrícola, tá? Muito se falou em pesticida, em agrotóxico, em veneno. Você vê que realmente é um termo bem depreciativo, pejorativo, que denigre a imagem, né? Vale lembrar o seguinte, um pequeno detalhe. Quem lembra aqui do escabim? O que é o escabim? O escabim era um produto que se usava para piolho em criança. O que é esse mata-muriçoca ou mata-pernilongo que se fala, que se usa, o Baygon, o famoso Baygon, ou sei lá qual é o nome disso? Nada mais é do que um produto sintético, no qual se descobriu porque a planta ela consegue fazer sua própria defesa, e a ciência e tecnologia, mais uma vez, né, trazendo aqui a informação correta, verificou isso na planta e pegou essa molécula da planta, sintetizou e fez um inseticida chamado piretroide. Beleza. E aí, em cima disso, o escabim nada mais é do que um inseticida para piolho que se usa em crianças ou em adultos. Olha só que coisa. Aí você pega, por exemplo, o escabim, o Baygon que se usa. É o mesmo produto, é um piretroide. Onde ele age no inseto, ou seja, o defensivo agrícola que eu faço a receita, assino enquanto profissional, ou seja, um médico que recomenda o escabim para piolho na criança ou no adulto, é o mesmo. Obviamente, você tem que entender o quê? As devidas dosagens, os devidos retrospectos de bula que estão ali, que precisam ser seguidos, né? Dentro das dosagens que não causem nenhum tipo de problema. Basta entender que, pegando o ponto, Isaac, acho que eu respondi a primeira pergunta, basta entender que nós temos um tripé. No Brasil, existe um tripé de órgãos que são averiguadores eles constatam se esse produto pode vir a ser colocado no mercado para ser vendido ou não, que são a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela concebe esse produto e observa se ele vai ter algum tipo de problema para a saúde humana, né? O MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vê a questão, como é que eu posso dizer a você, a questão da eficiência agrícola realmente, se ele vai ter algum problema de dizimar aquela praga ou não. E por último, o IBAMA, que é quem? Que é o órgão que fiscaliza se vai ter algum tipo de problema ao meio ambiente. Olha só. Então, assim, nós temos esse tripé: Anvisa, IBAMA e MAPA. Se um dos três der não conformidade, o produto não sai para o mercado. Veja como é a nossa legislação. Então, assim, tem esse tripé, e ele diz assim, a legislação federal brasileira sobre defensivos agrícolas é reconhecida como uma das maiores e mais avançadas do mundo, desde 1989, com a edição da Lei de 7.802 e a publicação do decreto de número 4.074/2, chegou-se a um regulamento ainda mais próximo daqueles adotados pelas principais nações do mundo. Veja bem, o Registro Federal de um novo defensivo agrícola deve atender a uma série de requisitos e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores da agricultura: MAPA, Saúde, Anvisa e Meio Ambiente, IBAMA, quanto à eficácia agronômica, segurança à saúde humana e ao meio ambiente. Então aqui está muito explícito aqui o tanto de burocracia. Não é só assim, não é chegar numa banca de esquina, me dê aí um produto e eu vou beber aqui. Não é assim. E eu queria explicar também uma situação que é o seguinte: a bula do produto, sabe, Isaac? Foi o que a gente conversou muito isso, inclusive pessoalmente, quando eu fui aí conversar, um bate-papo contigo, sabe, Felipe? Quando você vai no médico
e dar os devidos sintomas ali, e o médico, se ele já tiver uma concepção do que é que possa ser, ele já te prescreve ali, ele tem autonomia para isso. É isso que tantos médicos pela vida querem ter, essa autonomia, porque ele sabe o que ele pode prescrever, e ele conhece os remédios, ele sabe seus efeitos colaterais, ele sabe qual é a dose que ele pode prescrever, se pode ser uma dose menor, uma dose maior, né? Então ele tem essa liberdade porque ele estudou para isso. E os profissionais do agro é exatamente do mesmo jeito. Então você tem uma bula de um produto. Não é assim, só ele bote ali, pegue 1 litro e derrame e fala. Não, não é assim, cara. Tem todo um protocolo de receita agronômica que você assina para poder prescrever aquele remédio para o produtor rural. Seja ele da maçã, da soja, da cebola, do alface que chega na tua mesa, do tomate, de tudo isso chega. É tudo muito organizado. Né? Eu não posso, inclusive nós somos fiscalizados, as lojas elas são fiscalizadas pelos órgãos que fiscalizam e vê se está tudo conforme, se está chegando as receitas agronômicas, se está tudo direitinho, se não está vendendo o produto que, por exemplo, tem um produto que ele é registrado para uva e que ele só pode ser vendido para a cultura da uva, se ele não está sendo vendido para a cultura da batata, na qual ele não tem registro, olha, mais uma vez. E onde é que está tudo isso? Está na bula do produto, está lá, produto tal, registrado para a cultura tal, permitida na dose tal, de dose X a dose Y são as doses que você pode trabalhar, no máximo 1 ou 2 ou 3 aplicações durante o ciclo da cultura, não exceder essas aplicações. Então assim, tem todas as doses, tem toda uma segurança, inclusive na bula ele diz assim, olha o período de carência. O que é um período de carência? É o período que você pode e deve aplicar até perto da colheita, né? Então, o período de carência de produtos são 21 dias antes da colheita, então você tem 21 dias que não vai ter aplicação nenhuma para chegar à colheita. Então, você já tem ali um processo de, como a planta é um ser vivo, ela está degradando aquela molécula, né? E não vai ter resíduo naquela planta. Bem como também, que eu até mostrei ao Felipe, uma sigla chamada LMR, Limite Máximo de Resíduo Permitido dentro daquele produto, daquela molécula, né, daquele princípio ativo do produto, naquele alimento. Então, por exemplo, olha, para os Estados Unidos, o produto Aliete, na uva, ele só é permitido 10 partes por milhão de partes. Ou seja, 10 partes do produto Aliete, estou citando um nome aqui genérico, para 1 milhão de partes do alimento. Então, veja, inclusive eu até fiz uma continha que eu mostrei para vocês o que é a DL, né? Dose letal, que se faz os testes na Anvisa, né? Para ver a dose letal dele para seres humanos. Então, a conta que você faz, até uma regrinha de 3, o pessoal nem sabe o que é isso. Então, veja, eu falei de bula, falei de documentos de legislação, falei dentro da bula do produto, as devidas informações que são pertinentes, e agora eu quero falar aqui, falei do LMR, e agora eu quero falar aqui dessa continha que a gente fez aqui, lá no bate-papo da gente, Isaac, tá lá salvo isso, quiser até apresentar esses dados aqui, é interessante, viu, Felipe? Vamos colocar tudo, vamos colocar esses documentos todos aqui. Ele diz assim, a dose letal do remédio X, do defensivo agrícola X, para tomate, na cultura de tomate, ela só é permitido 0,00 tanto. Para que o ser humano de 50 quilos, 60 quilos, venha a morrer de ingestão por esse princípio ativo que está dentro do tomate, quantos quilos de tomate ele precisa comer para que ele venha a falecer? Cara, antes do cara falecer, porque ingeriu o tomate com o produto, ele faleceu foi de tanto ingerir o próprio tomate. De tão pequena, de tão partes por milhão, de tão doses pequenas homeopáticas que tem de concentração desse produto, que é inconcebível você ter residual de produto, só se o cara for um agricultor muito
como é que eu posso dizer, muito irresponsável, que comprou ali com produtos que não são de cunho dentro da legislação brasileira, porque infelizmente tem muita pirataria, aí sim pode acontecer, o cara aplicou errado, alguma coisa nesse sentido. Mas tem toda uma questão de EPI, né, que é aquele equipamento de proteção individual para o cara estar aplicando. Como eu já expliquei, é obrigatório esse uso desse EPI para o aplicador, bem como o cara que está operando a máquina, trator agrícola lá, né, tudo bem direitinho. Então, assim, está tudo muito bem esclarecido, devidamente documentado, e é importante que isso fique muito claro, que, como o Isaac disse, dentro do agro, não se combate pragas e doenças só com essa ferramenta chamada defensivo agrícola. Nós temos um negócio chamado manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças. Esse manejo integrado, como o próprio nome diz, são várias situações que fazem um pacote. Entra o quê? Entra o controle genético, que foram os profissionais do agro voltados para engenharia genética, que nós já falamos sobre isso aqui, que fazem híbridos, melhoramentos genéticos para que aquela planta fique mais resistente a essa ou aquela doença. O manejo biológico, olha só, que são produtos de origem biológica, que não tem residual nenhum, que fazem parte do nosso manejo também. O manejo químico, o manejo físico, que a gente usa armadilhas para capturar alguns insetos, algumas situações. O manejo nutricional, que a gente deixa a planta mais fortificada. Então, assim, é um conjunto de fatores, é um conjunto de situações e procedimentos que os profissionais do agro usam no campo para que você possa ter o melhor alimento possível do campo para a tua mesa. Para finalizar, Felipe e Isaac, eu queria dizer o seguinte: nenhuma fruta ou grão ou alimento, seja ele qual for, de cunho vegetal ou de cunho animal, ele sai do Brasil sem um devido selo de qualidade, tá certo? Que tem as empresas que são certificadoras, que vão lá na fazenda, vai lá na área do cara, fazer toda uma vistoria, e isso não é de 2 horinhas de relógio, não. Isso finaliza um dia, se não finalizou um dia, parte para o outro dia para dar sequência, para dar continuidade, para que você, toda a fazenda, inclusive no seu aparato de social, porque eles querem que as fazendas também tenham toda uma vertente social, por exemplo, você fazer uma parceria com alguma escola público-privada, de levar alimentos, essa coisa toda, para que esse alimento seja aprovado, certificado e saia com o seu selo de vistoria, de garantia, que é um alimento de segurança. E isso, eu digo a vocês, eu trabalhei em fazenda e trabalho também de maneira indireta, prestando algumas assistências, e vejo a situação como é. É muito rígido, é muito forte, não tem como um alimento daqui sair do Brasil para o seu país de destino, qual foi comprado, sem um devido selo, sem uma devida certidão de certificado de garantia de procedência, entendeu, amigos? Então que fique muito claro isso. Eu espero poder ter respondido as perguntas dos amigos aí. Ficou só uma, não sei se acho que o Isaac falou, eu também falei, mas eu vou bater na mesma tecla. Eu só quero entender, essa questão dos alimentos orgânicos, eles utilizam algum tipo de produto ou realmente não tem nada sendo utilizado lá, plantou e colheu e não tem nenhum, assim, tô falando realmente como leigo, porque realmente eu não sei. Esses produtos, esses alimentos orgânicos, eles não utilizam nenhum tipo de produto a mais, é realmente só colher, plantar e colher? Pronto, boa pergunta, viu, Felipe e Isaac? O alimento orgânico, ele também tem uma legislação que o rege, né? Que a gente vai falar, pode até colocar os links bem direitinho, que também tem toda uma legislação na qual caracteriza
qual é o tipo de manejo que você vai ter ali naquela planta, naquele solo, naquela situação, para que esse produto tenha também o selo da IBD, o Instituto Brasileiro de Agricultura Orgânica, se não me engano. Tem um selo também que coloca ele classificado como aquela situação ali. É importantíssimo isso, né? E aí eles usam todo um sistema também, como eu fiz esse manejo de pragas e doenças aqui, ele tem um manejo também, mas no qual eles usam um manejo, vamos dizer assim, com tecnologias, algumas situações mais rústicas, né, que eles possam, que permitem, por exemplo, usar substrato de planta, né, que dentro da planta, como eu falei há um pouco, ela tem um poder de inseticida ou de fungicida, né, e bem como de bactericida. Então, você tem algumas situações de extratos de planta, de produtos que estão devidamente certificados como produto orgânico, que podem ser usados, sim, sem problema nenhum, na qual essa agricultura orgânica fique classificada. Então, assim, o manejo do solo é um manejo diferente do manejo convencional, o manejo de água também, o manejo nutricional também é um manejo bem mais voltado para a não inserção de produtos de cunho nutricional, que são os fertilizantes químicos, né? Então, assim, é um produto que ele tá chegando ainda informações, está chegando, porque, assim, é muito forte, Isaac e Felipe, quando uma praga, seja ela uma pequena lagarta, seja ele um pequeno ácaro ou algum outro fungo, alguma doença que entra nas lavouras, cara, é severo, é muito forte quando entra, se você não tiver algum tipo de manejo já de maneira preventiva, né, para poder você ir mantendo ali, como a gente faz os manejos preventivos também, que os médicos estão passando para a gente aí, o manejo preventivo, quando vier, vai ser muito difícil de controlar, inclusive pode até dizimar lavouras, hectares e hectares, tantos que produzem alimentos, você pode ter uma quebra de safra absurda, como já teve quebra de safra em países asiáticos, europeus, por conta de climas que foram favoráveis demais à entrada de patógenos, de doenças, de pragas, e dizimaram lavouras inteiras que já estavam até comprometidas, vendidas para abastecer algum outro continente mundial. E, no entanto, teve que algum outro preencher essa lacuna aí. Então, assim, respondendo, não é usado, não, realmente, se for agricultura orgânica, de fato, tem toda uma legislação que define, que classifica aquela produção ali orgânica como tal, né? E se for realmente uma coisa séria, organizada, dessa forma. Agora, e aí, consegue alimentar o mundo de maneira ainda para competir com o agro convencional? De maneira alguma. De maneira alguma. Não dá, não tem condições, pelo menos por enquanto, com a tecnologia atual de informações e do que a ciência tem chegado até a gente. Não dá da agricultura orgânica, né, além de ser cara, que ainda é cara, sim, não dá para fazer ela como o principal fonte de alimento, não. Ela é bem-vinda para quem quiser, mas desde que ela não tenha nenhum tipo de cunho político, porque, infelizmente, tem os lobbies são muito fortes, inclusive de dinheiro vindo de ONGs, de situações de fora do Brasil, para fomentar esse tipo de situação, para abafar a agricultura convencional que bota alimento, principalmente brasileiro, no mundo inteiro e que gera tantos e tantos e tantos empregos, diretos e indiretos. É só você ver qual foi o carro-chefe da nossa economia durante esse tempo todo desse que estão chamando de pandemia aí, né? Então, veja como foi a economia brasileira. Então, acho que eu consegui responder a pergunta e vale lembrar que se tiver certificada essa agricultura como orgânica, ela tem que levar comida de qualidade
tanto quanto a agricultura convencional. Porque se ela não o fizer, ela perde o registro, não pode vender e o cara fica ilegal perante se ele continuar vendendo como agricultura orgânica sem estar devidamente certificado, legislado para tal. Beleza? Entendi. Realmente foi bem respondida essa questão, porque realmente é algo que particularmente eu tinha dúvidas. E você colocou um ponto importante, né? Você tem claro, né, a questão de ser orgânico, a vantagem, enfim, de ser algo mais artesanal, assim. Mas o que fica claro é que, infelizmente, mesmo sendo algo de, sei lá, boa vontade, enfim, todo aquele requinte, é algo que, infelizmente, não tem como trazer uma produção, né, que seja compatível com com o consumo que nós temos hoje, né? Então, se eu puder aqui elocubrar, que tipo, se a gente dependesse da agricultura orgânica para o mundo sobreviver, a gente morreria de fome, na verdade, né? Como você bem colocou aí. Então, já chegando nos nossos momentos finais, aquele que a gente conseguiu condensar aqui alguns pontos, é claro que salientando, né? Muitos dos pontos que foram tratados aqui a gente pode voltar em outros momentos e falar especificamente só deles. A gente falou aqui de aquecimento global, até mesmo da questão do uso da terra, dos defensivos agrícolas, né? Que foi o último ponto que a gente tratou aqui, da tecnologia que é utilizada, né? Da questão da legislação, uma coisa que eu realmente não sabia, assim, você ter 3 órgãos que controlam essa questão dos defensivos agrícolas, e você tem toda uma responsabilidade, toda uma cadeia de responsabilidade em cima da pessoa que está utilizando, né, recomendando o defensivo agrícola. Então, você tem uma base de responsabilidade e de cuidado e tecnologia muito grande para que a gente possa ser realmente um grande produtor mundial de alimentos, né? Então, para fechar, eu queria vou passar a palavra para o nosso amigo Isaac para ele fazer suas considerações, né? Se ele quiser também fazer uma última pergunta, mas assim que o Isaac fizer as suas questões, né, suas palavras finais, eu vou pedir que o Ivanildo dê as suas, né, considerações finais, seu boa noite, e também nos indique alguma leitura para um leigo que a gente possa nos introduzir a entender um pouco sobre essa questão do meio ambiente, sobre o que está acontecendo, enfim. Nos indique uma leitura sobre o tema, né? Isaac? Sobre as considerações finais, eu acredito que não tenha perguntas. A gente conseguiu trazer alguns assuntos bem interessantes e o Ivonilton soube explicar de forma muito, muito importante. Eu acredito, assim, essa questão quis tocar muito essa tecla aí da questão de defensivos agrícolas, fazendo uma grande justiça, porque aquela nossa live lá no início não foi muito ouvida e hoje a gente tem um público maior que pode ouvir isso. Isso é uma forma que não é falada dentro do debate público a respeito dessa questão dos defensivos, de materiais orgânicos e todas essas questões aí que, né, da agricultura em si, né, que se coloca dentro do debate público, debate político. E essas são informações muito importantes, não só desse assunto, mas as outras informações. São informações muito importantes para você que está ouvindo o canal Lights possa entender um pouco mais sobre essa área, né? Esse é o grande propósito do canal Lights, trazer informação com que as pessoas conheçam também outras pessoas de diversas áreas que possam agregar dentro do conhecimento. Essa é a nossa função do canal Lights, e eu acredito que essa live ela tem mais um selo de qualidade do canal Lights, que é justamente isso: a informação em primeiro lugar, o conhecimento. E muito obrigado a você, né, que está ouvindo, né? No caso, são as minhas considerações finais. E aí eu vou passando aí para que o Felipe, como anfitrião, ele passe
né, deu o seu passe para o grande técnico da noite. Vai, Felipe. Então, Ivanilton, queria que você desse uma boa noite. Eu já agradeço de antemão o teu trabalho aqui nesse programa, porque realmente foi um trabalho técnico, né? E não muito além das carteiradas, mas a gente tratou de assuntos muito importantes aqui. Queria que você desse o teu boa noite pro pessoal e nos indicasse uma leitura para a gente entender um pouco mais do tema meio ambiente geral, e se você quiser também indicar algo em relação especificamente aos defensivos agrícolas e essa questão da tecnologia empregada na nossa agricultura. Então, Felipe, então, Isaac, olha só, mais uma vez um debate, rapaz, uma coisa tão esclarecedora, tão legal para a gente estar batendo papo, para a gente estar explicando, trazendo informações que são tão esquecidas, até de maneira proposital, para que a massa, né, e a turma a quem possa interessar e chegar, não tenha a oportunidade de escutar. Então, eu queria finalizar dando mais uma boa noite para vocês aqui, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver escutando aí do outro lado. Cheguem para cá, aqui tem informação, aqui tem conhecimento, tá certo? Informação de cunho de fatos, de documentos. Aqui a gente não tem interesse nenhum de estar inventando essa ou aquela história, muito pelo contrário. Então, está tudo muito devidamente embasado com os profissionais que tem tanto aqui dentro do canal Lights, bem como a gente vai atrás para trazer as informações, que essa é a grande pauta do programa, né? É trazer informação e, obviamente, o entretenimento que é tão oportuno, né? Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, olha só, no dia 6 de maio, agora, o Forbes, a revista Forbes Agro, ela chega para a gente e diz assim: a agropecuária brasileira ajuda a salvar o planeta. Reconhece a Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. Olha que informação importantíssima. Diz assim, olha, a integração lavoura, pecuária e floresta, a agricultura de precisão e a tecnologia baseada em ciência já levaram o Brasil a ser um dos maiores produtores, exportadores globais de commodities. Quais são essas commodities? Soja, milho, feijão, carnes, enfim, veja bem, exportadores globais, ou seja, a gente alimenta boa parte do planeta Terra com as nossas produções de cunho, olha só, que eu acabei de falar aí para vocês, de cunho tradicional, não agricultura alternativa, mas agricultura que usa o manejo químico dentro de todos os padrões que lhes são dentro da legislação brasileira. Isso é importante. E aí, diz que nós somos uma peça importante no tabuleiro global dos impactos nas mudanças climáticas e pode contribuir para salvar o planeta. É uma informação muito importante que deveria ser brindada e ser divulgada aos 4 cantos do planeta Terra, um negócio desse. Então, assim, eu termino esse bate-papo da gente com essa informação aqui. O Felipe vai colocar os links para as informações. Então, lendo mais uma vez, é isso. A agricultura brasileira ajuda a salvar o planeta. Reconhece a Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aos amigos. Tenham todos uma ótima semana aí de trabalho, de estudos, e vamos em frente, meu irmão. Simbora. Sim, não esquecendo, né? Eu queria deixar aqui as recomendações de literatura para vocês. Tá certo? 3 livros que podem nos ajudar muito a ter embasamento e fundamentar nossas opiniões, tá certo? Império Ecológico, Psicose Ambientalista e Agradeça aos Agrotóxicos por Estar Vivo, tá certo? Grande abraço, valeu! É importante lembrar que a gente tem uma programação extensa, né? Eu queria que você nos acompanhasse aí, né? Clicasse no... Primeiro, deixa o seu gostei, né? O seu like, se inscreva no canal, verifique as nossas programações diárias, semanais, né, na verdade, né, e também os programas específicos que a gente traz, né, o Lights em Debate é um programa que é quinzenal, a gente tem o Lights Mind também que é quinzenal, temos as entrevistas técnicas nas segundas-feiras, o Lights na Madruga, que é um programa mais contraído nas quartas, e é importante que você esteja ligado no nosso canal para acompanhar o conteúdo que a gente tem trazido aqui. É um conteúdo opinativo, também um conteúdo técnico. E como o Ivanilton falou, a gente vai deixar
todas as matérias, né, o que a gente consultou aqui, para que vocês possam estar lendo e verificando as informações que a gente está trazendo, estejam bem informados. Então, uma boa noite a todos e tchau.